Olá! Todo dia a gente ouve falar do déficit da Previdência. Os números do governo indicam um rombo de mais de 290 bilhões de reais. Mas há pouco tempo começamos a ouvir sobre uma dívida astronômica de empresas para com o INSS. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o órgão responsável pela cobrança dessa dívida, ela supera os 490 bilhões de reais. Muitas empresas até já faliram e nunca vão pagar. Mas como o governo descuidou de tanto dinheiro ao longo do tempo? Quem vai responder essa pergunta e muitas outras é o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, Cristiano Naisvander. Cristiano, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre a dívida ativa, em especial a dívida ativa previdenciária. Cristiano, antes da gente começar, a gente estava conversando e você me disse que está há 15 anos na Procuradoria. Então, você já tem aí um tempo de experiência que pode nos dizer exatamente isso. Como é que essa dívida, uma dívida tão grande, com um órgão tão importante do governo, se acumulou nessa soma astronômica? Ela é maior, né, do que o déficit da Previdência, ela é maior do que o déficit primário do governo. Sim, essa dívida ela tem uma formação histórica, né, tem débitos aí que remontam à década de 60 e 70, né, e a cada ano também esse valor aumenta, seja porque novos débitos chegam, né, para a Previdência, ou até mesmo por conta de fatores de atualização, né, desse valor que tem incide em juros mensais, que hoje são aplicados à taxa Selic. Só para a gente ter uma ideia e ilustrar um pouco, mostrar um pouco para o nosso telespectador, a gente montou esse infográfico, que na verdade é uma cópia do material que vocês apresentaram junto com o projeto. Isso. Em 2014, portanto não tem muito tempo, essa dívida era de 319 bilhões e ela subiu aqui a um aumento de 60% em 4 anos, porque esse número é de 2018. Como que essa dívida mais do que dobrou em 4 anos? Isso, um dos fatores, né, existem vários fatores que explicam isso, né, 2 deles são esses primeiros que eu falei, a correção anual, mensal, na verdade, pela taxa Selic, ou novos débitos que chegam na dívida ativa, né? E um terceiro fator que também termina fazendo com que esse estoque não diminua no ritmo adequado, são os parcelamentos especiais, né, que terminam que uma dívida que poderia ser quitada num prazo menor, ela passa a ter prazos muito dilatados que chegam até 20 anos para quitação. Então, e esses prazos, eles estão previstos em lei ou eles são frutos de negociações? Esses prazos, eles vêm em leis que instituem o que vem sendo chamado de refis, né? Se convencionou chamar de refis, que são parcelamentos especiais concedidos por leis próprias, específicas, que abrem um prazo de adesão determinado, né? E com isso termina tendo um contingente de contribuintes grande que adere, né? E que eram muitas vezes contribuintes que tinham condições de pagar essa dívida num prazo bem menor. E não pagaram por essa facilidade, por esse jeitinho aí? Diversos motivos, seja às vezes até um litígio judicial que questiona a própria dívida, ou até foi identificado pela PGFN, pela Receita Federal, algum grupo de contribuintes que, lamentavelmente, termina aguardando por conta dessa expectativa de reiterados parcelamentos especiais. Tá? Quando que esse processo de parcelamentos especiais ele se intensificou? Assim, dá para a gente determinar no tempo? Porque se essa dívida quase dobrou, quer dizer, um aumento de 60% nos últimos 4 anos, como era essa dívida antes? Vocês já têm um levantamento disso? Desde o ano 2000, né, até 2017, foram instituídos vários programas de parcelamento, né? Isso se acentuou bastante. Foi uma média de, a cada 3 anos, um programa de parcelamento foi concedido nesses moldes, parcelamentos especiais. Tá? Uma concentração grande a partir de 2009, 2014, com diversas reaberturas de parcelamento. Então, fez com que esse estoque, ele, de certa forma, fique estagnado no tempo. Agora, a gente tem aí uma lista, vocês montaram uma lista dos 500 maiores devedores, que são devedores que devem acima de 10 milhões, né? E a gente pegou aí, só para exemplificar, um outro infográfico, os maiores devedores. Esses 4 aqui estão entre os 10 maiores devedores, não são nem os primeiros, porque o primeiro maior devedor é a Varig, que já faliu, né? Mas o segundo maior devedor é a JBS, com uma dívida de 2,5 bilhões, Petrobras, que é uma empresa estatal, portanto, é o governo devendo para si mesmo, né? Com uma dívida de 1,5 bilhão, essa Associação Educacional Luterana no Brasil, que é uma instituição que tem escolas privadas que custam muito caro para quem quiser pagar, mas ela deve ao INSS 1,5 bilhão. Marfrig, que é uma empresa de alimentação, né, de produção de proteína, como a JBS, 1,5 bilhão. Quer dizer, os 8 maiores devedores, na lista que vocês deram, devem mais de 1 bilhão, quase que acima de 2 bilhões, né? A
Marfrig 1,2 bilhão. Como é que se chegou a uma dívida tão grande de empresas que estão ativas? Porque depois a gente fala das empresas que já faliram ou que estão inativas. Mas como que uma empresa chega a uma dívida tão grande? Quanto tempo? Bem, a dívida ativa da União, ela tem uma característica que ela é pública, né? Então é possível o conhecimento da sociedade sobre quem são os devedores, tá? O Código Tributário Nacional, ele coloca que uma vez inscrito em dívida ativa, aquela dívida perde a condição de sigilosa e passa a ser pública, né, justamente para proporcionar esse conhecimento da sociedade sobre quem são os devedores. Essas estão escritas na dívida ativa? Estão escritas na dívida ativa. E uma característica muito marcante do estoque da dívida ativa é a concentração dele em poucos devedores, no que a gente vem chamando de grandes devedores. Então, cerca de 1% dos devedores concentram 62% da dívida. No total da dívida ativa da União, são cerca de 4 milhões e 600 devedores, e 1% disso aí concentra 62% da dívida. Agora, em que momento uma empresa vai para a dívida, tem a sua dívida inscrita na dívida ativa e não é possível a PGFN fiscalizar um pouco melhor? Porque eu sei que se uma empresa, todo ano o cidadão faz o seu ajuste de imposto de renda, a empresa também. Isso. Nesse ajuste tem os pagamentos de pessoal, portanto tem o que ela teria arrecadado dos seus trabalhadores, porque isso aqui, metade é dinheiro do trabalhador, né, que ele pagou, e a outra metade seria a parcela da empresa. Não dá para a PGFN ver no fim do ano, ao ver as declarações de ajuste de cada empresa, não, isso aqui está falando que contribuiu tanto com o INSS, mas esse dinheiro não entrou no caixa. Sim. Não dá já para anualmente fazer essa fiscalização? Essa fiscalização é feita tanto pela Receita Federal quanto pela PGFN, tá? Mas alguns fatores explicam essa situação que causa estranheza, a princípio, quando qualquer pessoa olha essa lista, né, essa lista pública, e observa alguns nomes de algumas empresas, feito essa que você citou aqui, e causa uma estranheza o fato dessas empresas com notória capacidade de pagamento constarem dessa lista com um débito num valor tão alto, né? Mas o que explica isso são basicamente dois fatores. Um deles são os parcelamentos especiais, que eu vim mais uma vez falando, né? Então, quando você observar no detalhe dessa dívida, muitas vezes essa dívida está parcelada, né, e num programa de parcelamento com prazo longo. E outra situação que acontece bastante é o litígio judicial, né, que aí é um direito de qualquer contribuinte discutir o tributo, né, e isso vai para um processo contencioso, que aí fica sujeito aos prazos da própria justiça. Como é que é esse litígio? Como é que acontece? Eu não conheço cidadãos, pessoas físicas que discutam se ela pagou ou não pagou, porque é descontado em folha. Como é que uma empresa faz? Né? Assim, vocês dizem, você devia ter pago ano passado X de INSS, você não pagou. Como é que acontece? Explica esse processo para a gente. Existe uma fiscalização, né, em cima das declarações fiscais, né, dos contribuintes, e isso termina gerando uma autuação por parte da Receita Federal, né, ou mesmo o cidadão ou a empresa declara que deve o tributo e não recolhe no prazo. Então, o débito é constituído. Uma vez constituída essa dívida passa por um processo de cobrança. A cobrança se inicia lá na Receita Federal. A Receita Federal notifica o contribuinte para fazer o pagamento. O contribuinte não pagando no prazo, isso é encaminhado para a PGFN. Esse contribuinte aí, a gente está falando sempre de empresa. Em pessoa física ou jurídica, o processo de cobrança ele se aplica aos dois, tá? Não é exclusivo nem de uma categoria nem de outra, tá? Isso uma vez na PGFN, a PGFN também inicia procedimentos de cobrança administrativa e aí passa a adotar uma série de atos mais gravosos, né, para tentar recuperar esse crédito, né? Mas todo contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, pode se insurgir contra essa cobrança, né? E aí geram muitas vezes ações judiciais. Nessas ações judiciais, os contribuintes de regra têm que apresentar alguma garantia para discutir essa dívida. E essa ação judicial, ela tramita na Justiça Comum? Na Justiça Federal. Sempre na Justiça Federal? Sim. Tá. Que já é uma justiça de segunda instância, na verdade. Não, né? ela tem uma primeira instância, né? Ela é federal porque tem um interesse da União em jogo, então a competência é de um órgão federal de justiça, né? Porque os estados também têm suas estruturas de justiça, né? Mas esse questionamento começa em primeira instância e pode chegar até, se tiver uma questão constitucional envolvida, até o Supremo Tribunal Federal. E não tem prazo para essa questão ser decidida, ser analisada na justiça? Como a não justiça tem prazo, não tem prazo, é o prazo de qualquer ação, o prazo médio de uma ação judicial.
Qual é o prazo médio de uma ação judicial dessas, por exemplo? Vai variar bastante, porque assim, tem litígios que chegam ao Supremo Tribunal Federal, outros ficam na segunda instância, porque são questões fáticas, questões que não geram uma discussão. Você tem memória para a gente ter de um litígio que chegou no Supremo e o tempo que ele durou, que parou no STJ? Você tem assim, uma memória de assim, que você possa nos contar? Eu não é adequado citar um caso de um contribuinte A ou B, não, mas... assim, a gente está falando aqui de uma forma geral, sem citar mas tem várias questões que chegam na Justiça, a própria contribuição previdenciária, a incidência de contribuição previdenciária sobre algumas rubricas da folha de pagamento é questionada, isso gera uma questão constitucional, né? Uma outra questão muito forte é na composição do faturamento da empresa, qual é o conceito de faturamento, né? Isso tudo gera muita discussão que termina, via de regra, nesse tipo de discussão no Supremo, porque a Constituição Federal traça as balizas da tributação. Então, sempre tem algum fundamento constitucional em discussão tributária. Na sua experiência na PGFN, o governo comete erros quando ele diz para uma empresa que ele está cobrando X e a empresa ganha, já aconteceu de realmente a Justiça dizer, não, governo, você cobrou errado, isso aqui você não pode cobrar, não. E aí, como é que fica depois disso? Assim, um dos motivos, né, de realmente existir um controle é a possibilidade de erro de qualquer ação estatal. Então, qualquer ação de qualquer agente está sujeito a cometer algum erro e muitas vezes são discussões que o agente não é um erro do agente em si, mas é uma discussão sobre matéria de direito, se aquilo era possível ou não, é um posicionamento do órgão como um todo que tem uma divergência de interpretação da legislação. Então, isso vai, via de regra, parar nos tribunais, e aí cabe à Justiça arbitrar o conflito e decidir quem tem a razão. Falando um pouco ainda, seguindo nessa situação dos débitos, a gente tem um outro infográfico que mostra exatamente isso, que é o material, né, que vocês apresentaram, que assim, é bastante interessante, né, esse infográfico, porque ele mostra o quanto está em cobrança, né? Aqui a gente tem, a maior parte está em cobrança. Eu queria que você explicasse exatamente como é que é. O que é isso aqui? Isso aqui é a dívida total de 490 bilhões, Sim. né? Então, essa maior parte dela, mais de 80%, né? Quase 80% está em cobrança. Essa parte aqui que é benefício fiscal, eu queria que você explicasse o que é esse benefício fiscal, o que é garantia, suspenso por decisão judicial e tem uma fatiazinha aqui, pequenininha, em negociação, que dá um total de 2 bilhões. Explica um pouquinho esse processo. Isso aqui está nesse processo? Isso. Esse gráfico traz aí a composição da dívida ativa previdenciária. Tá? Existem outros tributos que não estão representados aí. Tá? E isso é um recorte do estoque, trazendo a situação que está cada débito. Como é que está a situação de cada débito? Quando você fala de dívida previdenciária, é só o que a gente conhece como pagamento do INSS? Isso, é o que é comumente chamado... Que é descontado em folha, que é descontado em folha do trabalhador e tem a parte também do empregador, tá? Que é a parte patronal. Tá? Então, e tem também terceiros, né, contribuições para outras entidades que também têm natureza previdenciária. Então, esse estoque é composto por esse tipo de tributo. Tá? Quando a gente fala que essa cobrança, que um débito está nessa situação em cobrança, significa que a PGFN está aplicando os procedimentos ou de cobrança administrativa ou de cobrança judicial. Tá? Então, essa dívida a PGFN está tentando recuperar esse crédito. Tá? Então, essa é a categoria em cobrança. O que a gente chama de... Uma empresa pode ficar com sua dívida nessa categoria em cobrança, enquanto estiver na justiça, por exemplo, se estiver na justiça, ela está nessa categoria em cobrança. Ela está nessa categoria em cobrança. Né? Enquanto a cobrança durar, né, ela vai ficar aí até que ela pule para uma outra categoria ou termine sendo extinta por algum outro motivo. Né? Pode ser paga ou pode ocorrer uma prescrição e aí a dívida termina sendo extinta e aí ela sai do estoque. Vamos falar um pouquinho dessa questão de benefício fiscal, que é a segunda maior parcela aqui, né, desse montante. O que significa esse benefício fiscal? Benefício fiscal são aqueles débitos que estão incluídos em algum programa de parcelamento especial, os que são comumente chamados de refis. Então, essa parcela daí, ela tá incluída em algum programa desse, né? E uma coisa interessante sobre essa parcela é que a PGFN fez uma classificação da recuperabilidade de suas dívidas, né, e classificou as dívidas em 4 categorias, né, conforme o grau de recuperabilidade. Né? Então, categoria A, B, C e D. O A e B são os melhores créditos no sentido que são os mais passíveis de serem recuperados. Esse benefício fiscal, ele vai ser recuperado um dia? Esse benefício fiscal ele está em recuperação, né? Está sendo pago pela empresa, né? Mas o que é interessante aí é que as empresas que aderem a esse benefício fiscal são aquelas que estão na categoria A e B, ou seja, em tese são pessoas físicas ou jurídicas que não precisavam
desse benefício para pagar, porque eles têm capacidade de pagamento para pagar a dívida toda. Uma vez no programa de parcelamento especial, essa categoria recebe, além de descontos em cima do valor da dívida, recebe também um prazo muito dilatado para fazer o pagamento. E esses descontos podem ser imensos, né? Sim. Tem desconto aí que já chegou a 90%, é isso mesmo? Chega. Vai depender, então... Cada programa tem uma configuração, tem um padrão de descontos diferentes, mas, em regra, tem sido concedidos descontos representativos, né, e a dívida baixa bastante. Por que o governo dá um desconto de 90% na dívida? Isso são os programas, são leis, né? Não é uma decisão do governo, foi uma decisão como um todo, né? Isso é um processo que começa no Congresso? Tanto começa por iniciativa do Executivo, como também pode ser iniciativa do Legislativo, mas tem que ser uma lei aprovada. Sempre pelo Congresso? Sim. Então, os parlamentares, em última instância, se vier um projeto que vier do Executivo, mas se bem que nesse caso, como é tributos, o projeto tem que começar a vir do Executivo, mas ele vai ser negociado e aprovado aqui no Congresso? Sim. Sempre se faz isso com a intenção de que isso represente um aumento da arrecadação, mas o fato é que os estudos demonstram que essa concessão reiterada passou a virar um problema, né? E, ao contrário de aumentar a arrecadação, ele tem um impacto negativo na arrecadação, tá? Porque era um valor que a gente ia receber a maior num prazo menor, termina sendo alongado e com desconto. Então, diminui bastante a arrecadação. E vamos para essa parcela aqui de garantia, que são 14 bilhões e meio. 14 bilhões e 500 milhões. Esses que estão em garantia são aqueles casos em que a PGFN, na cobrança judicial, através de uma execução fiscal, conseguiu fazer uma penhora em algum bem, ou o contribuinte oferecer um bem para garantir a dívida. Tá? Então, quando isso acontece, se abre um prazo para o contribuinte apresentar a sua defesa, né? E essa defesa não sendo acatada, e esse bem fica sujeito a leilão. Sim, e como é que está esse processo? Assim, quanto tempo pode durar um processo? Se esse leilão está em processo, como é que faz isso? Isso vai depender de cada caso, né? Tem casos que a discussão é mais complexa e tem outros que a discussão é mais simples e são, às vezes, teses já pacificadas na Justiça, então isso termina num ritmo mais acelerado. Tá? Mas a gestão dessa situação são aquelas dívidas que têm uma garantia atrelada a ela. Essa questão do suspenso por decisão judicial, que também é considerável, como é que é isso aí? Esses casos são aqueles em que a Justiça considerou que o contribuinte tinha razão, ainda que provisoriamente, né, através do que se chama de uma liminar. Por exemplo, o juiz concedeu uma liminar para suspender aquela cobrança, por entender que tinha um risco, que aquela cobrança representava um risco para o contribuinte e que o contribuinte tinha uma probabilidade grande de vencer a disputa. Tá? Mas não é uma decisão definitiva ainda. Quando chegar uma decisão definitiva, se for favorável ao contribuinte, essa dívida é baixada e extinta. Agora, a gente tem aqui essa parcela em negociação, que é uma parcela de 2 bilhões. No montante de 490 bilhões, é uma parcela muito pequena, né? O em negociação são aqueles casos em que o contribuinte apresentou uma proposta de parcelamento, né, do parcelamento convencional, que é o que existe na legislação de uma forma estável, né? Ao contrário dos parcelamentos especiais, que são por prazo determinado, os refis têm um prazo de adesão determinado. Esses casos de negociação são aqueles em que a gente identificou que há um pedido em curso de análise de uma proposta de parcelamento. O que é mais comum? É a empresa solicitar o parcelamento ou ela entrar no programa de refis? A gente não tem como fazer essa análise, mas, em regra, quando se abre um programa de refis, há uma grande quantidade de contribuintes que optam. Então, você falou no começo que 1% dos devedores concentram 60% da dívida. Isso. Né? E dá para saber se uma coisa, quando vocês apresentaram o projeto, vocês identificaram, vocês disseram que vão concentrar a cobrança naqueles que devem acima de 15 milhões. Tem alguma... Por que vocês fizeram esse corte? Né? A gente tem 500 devedores acima de 10 milhões. Por que não pegar esses 500? Quando a PGFN apresentou, né, o Ministério da Economia apresentou o projeto de lei 1646, agora no final do mês de março, tá? E isso, dos objetivos foi trazer uma ferramenta que hoje não existe, né, que visa tratar a situação do que a gente vem chamando de devedor quanto mais. Então, o projeto ele vem preencher uma lacuna na legislação e conceder instrumentos para a administração tributária fazer medidas de combate a esse tipo de devedor. Não é só um devedor que deve uma quantidade substancial e deixa essa dívida rolar.
né, para ser considerado quanto mais, é também necessário que esse devedor tenha praticado algum ato ilícito, em regra, alguma fraude envolvida. E isso está ligado a esses maiores devedores? Quer dizer, o fato de ser quanto mais coincide com o fato de dever muito? Sim, o projeto define o devedor quanto mais como aquele cujo comportamento fiscal se caracteriza por uma inadimplência reiterada e substancial de tributos. Não é qualquer inadimplência, não é um débito eventual, né? Então, tem que ser uma inadimplência reiterada. Então, é uma conduta sistemática de não pagamento de tributos e esse não pagamento tem que ser num montante também representativo, né, para que a lesão aos interesses fiscais se caracterize, né? E o projeto diz que não basta olhar o fator inadimplência, também é sempre necessário que essa inadimplência seja feita através de uma conduta fraudulenta. Tá? Porque se você pegar, existem grandes contribuintes que naturalmente qualquer discussão tributária de um grande contribuinte vai ter um valor alto. Então, mas esse não é o objetivo do projeto. O objetivo é atacar aqueles contribuintes que são classificados como contumazes e que cometem fraudes. Então, é a medida direcionada para esse universo fraudulento. Vocês estão tendo aí, o objetivo é aumentar aí essa recuperação dessa dívida previdenciária, né? O que diz a lei atual regular, né, sobre essa questão dos débitos da Previdência em termos de renegociação? Por que a gente tem esses programas de refis, quase que de 2 em 2 anos a gente tem um programa? Bem, isso foi uma prática que foi instituída desde o ano de 2000, né, se convencionou fazer esses programas de parcelamento e inicialmente com o propósito de que isso representasse uma forma de aumentar a arrecadação, mas a concessão reiterada desse parcelamento gerou um efeito inverso, né, que foi o de arrecadação terminar sendo prejudicada. Você falou da questão desses programas de refis serem implementados desde o ano 2000. Na verdade, eu me lembro de programas bem anteriores, já no fim da década de 1980, você teve vários programas, o governo Sarney teve vários programas de refis. A gente tem aqui também, a partir, né, o trabalho a fonte são vocês mesmos, né, esse material, que é essa recuperação da dívida, né? Em 2010, vocês conseguiram recuperar 1 bilhão e 900 milhões, isso aí foi crescendo, chegou aqui em 2014 a 5 bilhões, 600, né, 5 bilhões e 600 milhões. Caiu muito em 2015, voltou a subir um pouquinho. Em 2017 chegou a esse novo pico e o ano passado caiu de novo. Por que é essa variação aí nessa recuperação do que seria ativos da Previdência? Pronto. Esse comportamento da arrecadação, ele retrata exatamente o que eu tinha falado há pouco, né? Esse influência desses picos acontece justamente quando há uma abertura de um programa de parcelamento especial. Então, existe essa concessão inicial, né, assim, da adesão, existe uma massa de contribuintes que adere e faz um pagamento para poder concretizar essa adesão. Mas na sequência, seja pelo fato dos descontos passarem a incidir na dívida ou pelo prazo ser muito dilatado, essa arrecadação começa a cair de forma vertiginosa e aí você observa essa drástica descida aí na arrecadação. Quer dizer, o governo faz uma conta assim, se eu não fizer nada, esse dinheiro pode entrar X% ao ano, esse dinheiro pode nunca entrar se essa empresa falir. Então, eu vou fazer aqui uma proposta de renegociação. Qual é o estudo que o governo faz? Que tipo de tese o governo levanta quando ele decide fazer um programa desses de refinanciamento? E qual é a base média de recuperação estimada? Quando se faz um programa de parcelamento, se faz sempre uma estimativa, né, de quanto ele vai trazer em termos de recuperação, né? E esses programas de refis, quando a Receita Federal e o PGFN fazem as suas projeções, o resultado fiscal do programa é negativo, né, porque ele, apesar de dar um salto inicial, na sequência, por conta da incidência dos descontos e por conta dos prazos dilatados, a arrecadação cai bastante, como está retratado naquele gráfico. Então, refis não funciona para o governo? Ele já está demonstrado que a experiência dos programas mostrou que o resultado fiscal dele é negativo. A PGFN, um dos projetos, né, que apresentou aí esse projeto exatamente que determina novas formas de renegociação, institui, na verdade, novas ações, né, de atuação da
Procuradoria-Geral na cobrança dessas dívidas. O que você considera, assim, de mais importante? Qual é a sua expectativa com relação à aprovação desse projeto? O projeto traz algumas medidas para preencher lacunas que existem na legislação, né? A primeira delas, a primeira medida que consta lá, é a medida da definição do conceito do devedor quanto mais e de que medidas podem ser adotadas em cima desse contribuinte que for caracterizado como quanto mais, né? Nos conceitos que eu falei há pouco, né? Não basta dever um valor alto, tem que ter praticado alguma fraude, né? E uma vez caracterizado esse devedor como quanto mais, ele está sujeito a 2 restrições administrativas. Se for uma empresa, ele pode ter o CNPJ dele baixado, né? Ele fica com o CNPJ cancelado. E então, uma outra medida, mais atuar como empresa. Não pode mais atuar. Então, parente, se ele não pode mais atuar, como é que ele vai desenvolver recurso, vai ter recurso para pagar a dívida? Ele não pode mais atuar, mas o devedor quanto mais, lá na conceituação, ele utiliza práticas fraudulentas que visam justamente esconder um patrimônio, né, que esse patrimônio é que a PGFN vai atrás. Via de regra, são contribuintes com alta capacidade de pagamento, mas que usam subterfúgio para fraudar e fugir da cobrança. Então, o procedimento é aberto, esse contribuinte é identificado, né? Uma outra restrição administrativa, além do cancelamento do CNPJ, é a impossibilidade de adesão a um programa de parcelamento especial, por exemplo, né? O contribuinte pode ser aplicado nele uma restrição de impedimento de usufruto de qualquer benefício fiscal pelo prazo de 10 anos. Tá? Também está lá no projeto. Para quem for caracterizado como fraudador, como quanto mais, essas são as medidas que estão lá previstas. Vocês fecham essa possibilidade de vários programas de refis? Para esse universo, ele fica com essa restrição por 10 anos, né, uma vez caracterizado como quanto mais. Tá? Então, existe essa restrição. Uma outra medida, e essa consta lá da proposta de reforma da Previdência, né, é a restrição do prazo para um parcelamento especial. Né? Lá na proposta da PEC, foi colocado que o prazo máximo para um parcelamento de um débito previdenciário é de 60 meses. Né? Então, que é o prazo que a gente considera que é um prazo que está adequado à cultura nossa, nacional, né? É um prazo, em relação à média da OCDE, ainda é um prazo elevado. A OCDE pratica, em média, 24 meses de prazo de renegociação de tributo, de pagamento de tributo. A gente está colocando um prazo de 60 meses, mas é um prazo que, diante da nossa realidade, a gente considera ele adequado. Tá certo, Cristiano. Tomara que dê certo a esse projeto, que vocês consigam aumentar a recuperação dessa dívida da Previdência, né? Sim. Porque é uma coisa que se levanta sempre. Olha, se a Previdência tem tanto a receber, por que está arrochando tanto trabalhador de empresa, por que está arrochando tanto trabalhador, né? O nosso objetivo é que esse projeto, com essas medidas que constam nele, a gente consiga dar um outro padrão para a recuperação dos créditos. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, Cristiano. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários e sugestões pelo 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.